Boa noite, a graça e a paz, amém? Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje ministrando uma mensagem nessa igreja. A gente quando chega em Marechal já se sente bem quando entra na cidade. Quando a gente chega na igreja se sente melhor ainda, né? Uma igreja tão bonita como é essa e de um povo tão lindo como é cada um de vocês, a gente fica muito feliz de poder vir aqui e participar desta campanha, Vivendo o Amor. Nós também estamos lá em Toledo, nos preparando para no mês que vem viver o amor também. Nós vamos fazer essa campanha e lá nós temos o nosso tema do ano é Crescendo em Amor. Porque nós temos esse entendimento de que o maior dos mandamentos é amar a Deus e amar as pessoas. Então se existe algo dentro do cristianismo que nós precisamos aprender, aplicar e aperfeiçoar a cada dia, é o amor a Deus e o amor às pessoas. Precisamos crescer nesse sentido. E a mensagem que eu tenho para compartilhar, ela fala a respeito do amor e da atitude. Amor e atitude são duas coisas que sempre andam juntas. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 13. Versículo 34 e 35. Eu quero convidar você a nesta noite olhar para a atitude do amor de Jesus. São várias ações, é claro que a maior delas é Ele se entregar por nós, mas enquanto Jesus andou por esta terra, Ele deixou um jeito novo de se viver. E cristianismo é isso, é um estilo de vida, é uma nova vida. O Evangelho nos propõe uma nova vida. Ele nos propõe um estilo de vida diferente. Como cristãos, nós entendemos que nós somos pequenos cristos. Somos aqueles que devem reproduzir a vida que Jesus teve enquanto andou nesta terra. Então é importante nós encontrarmos na Bíblia os gestos, as atitudes de Jesus, para que nós possamos olhar para Ele como nosso referencial, ser como Ele foi, viver como Ele viveu. E esta ação de Jesus, o cristianismo em si, ele se contrapõe ao sistema que nós vivemos, que nós conhecemos, que está ao nosso redor hoje. Uma sociedade capitalista, as pessoas vivem com uma mentalidade de que nós precisamos viver cada um por si e Deus por todos. Cada um se vira, cada um vive do seu jeito, cada um se preocupa com a sua vida e o que importa é construir uma história, o que importa é construir uma vida tranquila, financeira, social, enfim. Nós vivemos em um mundo muito egoísta, que pensa muito em si e pouco nos outros. E quando nós olhamos para o cristianismo, para a vida de Jesus, nós vemos que não tem nada a ver o nosso sistema, a nossa mentalidade, com aquilo que Jesus vivia e com aquilo que Ele espera que eu e você vivamos. Por isso nós estamos aqui dizendo, vamos viver o amor. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim: Jesus diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Por que Jesus diz, um novo mandamento eu vos dou? Porque até então, o mandamento era, ame o teu próximo como ti mesmo. E Jesus ele vem e ele diz assim, ame como eu amei. Ele nos leva, ele aumenta o nível deste mandamento. Se torna mais elevado. É muito mais, talvez difícil, e é também muito mais elevado você amar como Jesus amou, do que amar como você ama a si mesmo. Então nós precisamos, primeiro, entender como Jesus nos amou. Jesus se entregou por mim, sim. Mas e as atitudes?
e as ações de Jesus, como Jesus viveu nesta terra. E para nós entendermos como Jesus nos amou, porque ele chega e diz assim: amem como eu amei. Ele faz um desenho e diz assim: me copiem, façam como eu fiz. Ele dá o padrão, ele dá o referencial, a referência para que você saiba que amar é amar como Jesus amou. Isso é viver o amor, amar de acordo com o que Jesus amou. E para entender, nós vamos voltar lá no início do versículo, do capítulo 13, onde diz que Jesus, sabendo que já era chegada a hora de ir deste mundo para o Pai, ele também já sabendo que Satanás havia induzido Judas para ser o traidor, ele, em um momento ali, ceando com os seus discípulos, com os apóstolos, ele se levanta da ceia. E a Bíblia diz que ele tira as vestes de cima e cinge sobre ele uma toalha. Ele pega uma toalha. Jesus, nós sabemos que aqui, neste ponto, ele está prestes a lavar os pés dos seus discípulos. E neste momento, quando ele tira as vestes de cima e coloca uma toalha no ombro, ele estava ali naquele momento tomando a condição do mais subalterno escravo, do mais baixo nível de escravidão que existia na época, porque quem lavava os pés das pessoas eram os escravos das mulheres dos senhores, eram os servos do nível mais baixo. E aí, Jesus então está ali prestes a fazer isso, simbolizando primeiro que ele estava assumindo a condição do homem, mas também ele estava ali para lavar os pés dos discípulos. E Jesus então se dirige aos discípulos e passa a lavar os pés dos apóstolos, um por um. É importante que você entenda que o homem que mudou a sua vida, o homem que te salvou, o homem que mudou o mundo, o homem que mudou a nossa história, a história da humanidade, foi o homem que lavou os pés dos seus discípulos. Nesse ato, Jesus muda a maneira das pessoas pensarem, verem a vida, pensarem em liderança. Jesus é quem ensina o estilo de liderança servidora, e é neste ato onde ele confirma isso, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus então começa a lavar os pés dos apóstolos. Se você, meu irmão, quer mudar a sua casa, se você quer mudar a sua igreja, se você quer mudar essa cidade, você precisa aprender a lição da humildade. Você precisa aprender a lavar os pés das pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Jesus lavou os pés dos apóstolos, o que eu tenho a ver com isso? Por que eu tenho que lavar os pés das pessoas? Porque Jesus, quando ele termina, ele diz assim: olha, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês viram, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de Senhor, e vocês estão fazendo certo, porque eu sou mestre e eu sou Senhor de vocês. Mas se eu, que sou mestre e sou Senhor, lavei os pés de vocês, vocês também precisam lavar os pés uns dos outros. Se Jesus, que é Jesus, o nome sobre todo nome, o maior homem de todos os tempos, lavou os pés dos seus discípulos, por que você e eu vamos ser diferentes? Por que nós não podemos lavar os pés das pessoas que estão ao nosso redor? O homem que mudou o mundo lavou os pés dos discípulos. Jesus, ele não procurou pessoas que lavassem os seus pés. Pelo contrário, ele procurou pés para lavar. E o nosso sistema hoje, ele ensina você que você precisa ter pessoas que lavem os seus pés, que você precisa estar por cima, que você precisa ser o melhor, que você precisa ser o maior. E o cristianismo ensina, não que você não deva crescer, não que você não deva se desenvolver em todos os níveis da sua vida, mas o cristianismo nos ensina a lavar os pés das pessoas, nos ensina a servir
uns aos outros. Então é muito bonito você ver Jesus lavando os pés dos discípulos. Nossa, que texto bonito, que lindo o amor. Mas Jesus só fez aquilo para nos mostrar como é que Ele quer que eu e você viva. Tanto é que Ele só diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Porque naquele momento, Ele está com o desenho pronto, para dizer assim, ó, desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? Eu não lavei os pés de vocês, eu não servi vocês, desse jeito eu quero que vocês façam uns com os outros. E essa é a mensagem para mim e para você hoje. Que o meu amor, o teu amor possa se transformar em atitudes de servir as pessoas, de amar o próximo assim como Jesus te amou, servindo as pessoas. Primeira coisa que me chama a atenção dentro deste ponto que nós estamos trabalhando, é que a atitude de Jesus demonstra uma atitude de um homem que é servo. E muitas vezes, nós queremos que alguém lave os nossos pés, mas nós não queremos lavar os pés das pessoas. É tão bom ter alguém que nos ajuda a aliviar o cansaço do dia a dia, alguém que nos ajuda a limpar e a tirar a poeira da vida, não é mesmo? Ter um discipulador, um pastor, um amigo, um irmão, que ora com você, alguém que te aconselha, alguém que está presente nos dias difíceis, nos dias de luta. É tão bom ter uma igreja que serve as pessoas, que serve a comunidade, mas nós estamos procurando demais apenas que alguém lave os nossos pés, mas muitas vezes não queremos lavar os pés das pessoas. Isso significa que talvez você quer ser discipulado, mas você não quer discipular alguém. Alguém diz assim para ti: olha, você vai liderar um pequeno grupo, o que você acha dessa ideia? De você abrir a porta da sua casa, de você receber as pessoas, de você amar as pessoas e alcançar aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. E aí muitas vezes nós dizemos assim: ah, mas é muita responsabilidade, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Por quê? Porque nós queremos que alguém lave os nossos pés, mas nós não queremos lavar os pés das pessoas. Nós não estamos predispostos a ser esse cristão genuíno, porque cristão é aquele que reproduz a vida de Cristo, e Cristo lavou os pés dos discípulos. Se eu quero ser cristão, eu preciso aprender a lavar os pés. O serviço, ele é o amor em prática, ele é a atitude do amor. Em 1 João 3,18 diz assim: não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Que o nosso amor não seja apenas um belo discurso, mas se transforme em belas ações, em atitudes de amor prática. Ser servo é ser humilde. Jesus, constantemente, ele pegava os discípulos dele em umas discussões, tipo as que nós temos. Eles estavam andando pelo caminho, procurando, discutindo, para saber qual deles era o maior, qual deles era o melhor. E muitas vezes nós também estamos assim, procurando saber qual é o melhor, quem é o melhor, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa, quem tem o melhor isso, quem é o melhor discípulo, quem é o melhor pregador, quem é o melhor cantor, quem é o melhor isso, quem é o melhor aquilo. E nós nos pegamos nessa discussão. E um dia chega Pedro e Tiago e diz assim, aliás, João e Tiago diz assim para Jesus: olha, nós queremos fazer um pedido, e a gente quer que você conceda esse pedido. São atrevidos, além de pedir, eles já querem ter a garantia que vão ser atendidos, né? Mesma coisa que se você é um vendedor chegar e dizer assim: olha, eu quero te vender um produto, eu quero que você garanta que você vai comprar. Eles disseram assim: olha, nós teremos um pedido e queremos que você nos dê esse pedido, nos conceda esse pedido. Nós queremos que lá na glória, você nos conceda que nós estejamos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas os outros discípulos ficaram indignados com aquilo. Mas você percebe o quanto isso está dentro do coração das pessoas? Este desejo de reconhecimento, esse desejo de ser visto, esse desejo de ser melhor do que os outros, de estar sobre os outros, também está dentro de nós. E Jesus disse: olha, a mim não me compete essas coisas. A mim não compete essas coisas.
Mas eu quero dizer algo para vocês. Vocês veem os poderosos deste mundo? Eles exercem influência e poder, e as pessoas se submetem a elas. E Jesus disse, mas entre vocês, não é assim. Não deve ser assim. Entre vocês, precisa ser diferente. Entre o povo cristão, o povo que se chama discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, precisa ser diferente. Entre vocês funciona assim. Aquele que quiser ser o maior, deve servir a todos. Entende que o pensamento cristão, ele é inverso ao pensamento do mundo. Lá fora, aquele que é servido é o maior, mas aqui dentro, aquele que serve a todos é o maior. Na ótica de Deus, na visão de Deus, do cristianismo, da palavra, é aquele que serve que é o maior. Então, entre nós, meus irmãos, não funciona assim. O maior é aquele que serve. Ele diz assim, porque até mesmo o Filho do Homem não veio a este mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso, meu querido, essas palavras e essas atitudes de Jesus, elas nos confrontam, ele diz assim, em outras palavras, quando ele serve os discípulos, e quando ele diz, o maior é o que serve, ele está confrontando o nosso estilo de vida, ele está confrontando o sistema que nós vivemos hoje, este capitalismo exacerbado, onde as pessoas entram em uma vida de competitividade, de produtividade, se cansam, se fadigam simplesmente para ser o melhor, e se esquecem dos princípios da palavra de Deus, de amar e servir as pessoas. A Bíblia também nos ensina, dentro dessa questão de ser servo, a considerar os outros melhores do que nós. Faça isso como um exercício prático na sua vida. Comece a olhar para as pessoas, e ao invés de você olhar para os defeitos dela e ver naquilo que você é melhor, veja naquilo que ela é melhor do que você. Porque não existe um melhor do que o outro, nós somos diferentes. E sempre vai haver alguém melhor do que você em alguma coisa. E você também vai ser melhor do que alguém em outra coisa. Mas isso as pessoas vão reconhecer. Nós precisamos olhar para os irmãos e considerá-los melhores do que nós. Amém? Como podemos servir a Deus? Nós servimos a Deus ajudando aqueles que precisam, aqueles que são os necessitados. Em Mateus 25, Jesus diz que no último dia, Ele vai dizer assim, venham benditos do meu Pai. Aqueles que estão à sua direita, Ele vai dizer, venham benditos do meu Pai. Venham desfrutar daquilo que foi preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque eu estive com fome e vocês me deram de comer. Eu estive com sede e me deram de beber. Eu fui forasteiro e vocês me receberam, vocês me acolheram. Eu estive enfermo e vocês me visitaram. Eu estive preso e vocês foram me ver. E as pessoas vão dizer assim, mas quando é que nós o vimos nessas condições? E Jesus diz, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, ou a um desses menores irmãos, vocês fizeram a mim. Então a maneira de nós servirmos a Deus é servindo as pessoas. E a verdadeira religião é aquela que atende aos necessitados. E sabe, viver o amor, ajudar as pessoas que precisam, é muito mais porque nós precisamos amar do que as pessoas receberem o nosso amor. Há um tempo atrás nós fizemos um trabalho lá em Toledo, onde nós fizemos várias marmitas, e nós saímos na cidade um sábado de tarde, de meio-dia, e nós íamos até pessoas que moram na rua, que não tinham o que comer, e nós nos apresentávamos, dávamos uma marmita para eles e orávamos por eles. E a gente percebeu que depois daquele dia, tinha outro dia e mais 3 refeições, e ninguém sabia como ia ser, se eles iam ter o que comer ou não. Mas aquela atitude de sair de casa em um sábado de manhã, preparar alimentos para pessoas que nós não conhecíamos,
nos depararmos com realidades totalmente diferentes da nossa, para nós, foi muito mais prazeroso, foi muito mais abençoador do que para aqueles que receberam. Então, nós precisamos amar, não é só porque as pessoas precisam, mas é porque nós precisamos amar as pessoas. Isso está dentro de nós. Nós precisamos ajudar, amar aqueles que precisam. Outra forma de nós servirmos a Deus é exercendo os dons. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, se você tem um dom, você deve usar este dom para servir as pessoas. E o pensamento corrente deste mundo é: se você é bom em alguma coisa, ganhe muito dinheiro com isso e construa a sua vida. E vá em frente. Construa os seus sonhos, viva a sua vida. Não que nós tenhamos que negligenciar isto. Mas o pensamento cristão diz assim: além de você ter o teu trabalho, de você ter a sua vida profissional, use os seus dons em serviço dos irmãos. Aqui na igreja existem vários ministérios nos quais você pode se alistar e fazer parte. Talvez você tenha dons que as outras pessoas não têm, e você pode usar esses dons para servir os irmãos. Talvez você é um ótimo vendedor, você vende até casa pegando fogo. É muito provável que você seja um grande evangelista, um grande líder de PG, e você nem sabe disso. Talvez você é um profissional liberal, ou você é um autônomo, você presta serviços, você é um marceneiro, um pedreiro, um carpinteiro, ou eletricista. Você pode estar ajudando na manutenção da igreja, em tantas coisas que podem ser feitas. Sempre tem alguma coisa para fazer em igreja, por mais linda que seja, como essa aqui, sempre tem alguma coisinha para fazer. E você pode ajudar, você pode servir, você pode tirar um sábado pela manhã e tirar essa manhã para servir a Deus, para servir a igreja, para servir os irmãos. Talvez você tenha um belo sorriso, um entusiasmo, você pode ser usado para recepcionar os irmãos quando eles chegam na igreja. Alguma coisa você pode fazer. O que você não pode fazer é ficar sentado, apenas assistindo. A Bíblia fala a respeito dos servos bons e dos servos maus. Todos receberam talentos. Os servos bons multiplicaram os dons e talentos que receberam. O servo mau enterrou o talento. Então o servo bom é aquele que multiplica o dom. O servo mau é aquele que enterra o dom. Quem é aquele que enterra o dom? É aquele que assiste as pessoas lavando os pés uns dos outros, é aqueles que assistem o movimento da igreja, mas não exercem o seu dom em prol dos irmãos. Cada um exerça o seu dom para servir os irmãos, para servir a igreja. Amém? Eu quero ler alguns trechos de um arquivo que fala a respeito do benefício ou dos benefícios que o voluntariado proporciona. Se você se envolve na sua vida com alguma atividade voluntária, seja na igreja ou em outro lugar, mas eu tenho a plena convicção de que não existe causa maior para se envolver no voluntariado do que a causa de Cristo, de amar as pessoas e de amar a Deus e levar a Cristo para as outras pessoas. Então, alguns dos benefícios, nós estamos falando a respeito de amar as pessoas, independente se nós vamos receber algo em troca ou não. Mas, com certeza, quando damos, nós estamos sendo mais beneficiados do que aqueles que estão recebendo. Então, um trecho diz assim: são algumas pesquisas que demonstram os resultados em pessoas que são voluntários. Diz assim, fala a respeito de um livro. O autor reuniu diversos estudos sobre os benefícios proporcionados pelo altruísmo do trabalho voluntário e identificou uma clara relação de causa e efeito entre ajudar os outros e ter boa saúde. As pesquisas concluíram que os participantes tiveram um aumento da sensação de bem-estar,
após realizar ações filantrópicas e, consequentemente, apresentaram uma redução em seus níveis de estresse e maior equilíbrio emocional. Talvez um dos maiores problemas que nós vivemos hoje é o homem em busca dos seus próprios interesses. A corrupção que nós vemos aqui no nosso país nada mais é do que pessoas procurando os seus próprios interesses e negligenciando a sua missão. E nós vemos que é um problema que gera outros problemas, mas que também influencia na nossa saúde, quando nós não demonstramos amor ao próximo, quando nós não nos envolvemos no voluntariado. Outras conclusões, tem várias aqui, eu vou reduzir um pouquinho. A ciência pode esclarecer alguns pontos relacionados aos benefícios físicos do voluntariado. Resultados de uma pesquisa realizada pelo neurocientista brasileiro nos Estados Unidos mostra que o simples ato de pensar em fazer o bem já ativa o sistema de recompensa do cérebro e libera uma carga do neurotransmissor dopamina, substância envolvida na sensação de bem-estar. Outra região acionada nesse processo é o córtex subgenual, ligada à formação de laços afetivos de longo prazo, como namoro e amizade. Ou seja, uma pessoa que não consegue pensar no próximo vai ter dificuldades em relacionamentos como amizade, namoro e casamento. Continua. O pesquisador entregou 128 euros a 19 voluntários e pediu que eles decidissem o que eles iam fazer com a quantia, embolsá-la ou doá-la a alguma instituição de caridade. Enquanto pensavam, foram submetidos ao exame de ressonância magnética que revelou que aqueles que mantiveram o dinheiro para si não tiveram ativado o sistema de recompensa do cérebro. Então, a ciência prova e mostra aquilo que Jesus já havia dito: melhor é dar do que receber. Então, meu irmão, se envolva em alguma área, se envolva no voluntariado, ame as pessoas, sirva a Deus, sirva a igreja, sirva o próximo, seja proativo nisso. Eu lembro também de uma reportagem que eu vi alguns dias atrás, passou aqui a respeito do nosso estado, passou na televisão local, dizia que um grupo de batistas, de irmãos batistas, vieram dos Estados Unidos para construir a primeira igreja batista em uma das cidades aqui no Paraná. Eu não me recordo qual é o nome da cidade. Mas eu achei interessante que naquele grupo tinham engenheiros, advogados, médicos e tantas outras profissões. Eles vinham, pagavam a passagem deles dos Estados Unidos ao Brasil, eles compravam o material necessário para a construção da igreja e eles construíam a igreja, para que os irmãos viessem e começassem o trabalho da pregação do Evangelho. São pessoas que entenderam que o amor não pode ficar no discurso, o amor precisa ir para a atitude. E eles fazem isso uma vez por ano, eles tiram um período das férias, abrem mão do seu conforto e vêm para algum dos países, doam dinheiro, doam tempo e doam trabalho, também porque eles entendem que eles estão servindo a uma causa maior. E eu acredito que nós podemos também, de alguma forma, dar um passo hoje à noite. Amanhã, depois de amanhã, chegar lá para o pastor Tiago e dizer assim: pastor, me coloca em algum ministério, me ajuda porque eu quero servir. Eu quero amar as pessoas, eu quero me envolver nesta causa tão grande que é falar de Jesus para as pessoas. Então a primeira atitude de Jesus é atitude de servo, nessa ação que nós vemos. A segunda atitude é a atitude de amar sem reservas. Amar sem reservas. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele vem falando, dizendo: olha, se submetam às autoridades, paguem os impostos e não devam nada a ninguém, a não ser o amor. O amor não dá para pôr no banco, não dá para fazer poupança de amor, guardar amor. O amor é uma dívida a ser paga todos os dias. Quando que você poupa o amor? Quando você deixa de praticá-lo.
nós estamos guardando o amor, reservando o amor, fazendo estoque de amor, quando nós entendemos que não podemos fazer reserva do amor. Nós devemos pagar essa dívida todos os dias. Isso significa que amor deve ser sem reservas, sem poupança. Amor não tem poupança, amor precisa ser gastado, amor precisa ser vivido, precisa ser praticado. Não, quando eu terminar lá a minha faculdade eu vou amar, eu vou me envolver. Quando eu terminar isso, quando meu filho crescer, quando meu filho nascer, quando isso acontecer, aí eu vou me envolver, aí eu vou fazer alguma coisa. Mas amor não dá para guardar, amor é sem reservas. E nós vemos essa atitude de Jesus, quando ele chega nos discípulos, e aí ele chega em Pedro, e aí Pedro diz assim: não precisa lavar meu pé não, pode deixar meu pé aqui, não quero que você lave os meus pés. E Jesus podia dizer assim para ele, ou pensar pelo menos, né? Diz assim: eu tenho 12 pés para lavar, se ele desistir, é um pé encardido a menos para eu lavar, não é mesmo? E aí ele chega em Judas, e diz assim: esse é o traidor, eu não preciso lavar o pé dele, já são 2 a menos. Mas Jesus, quando ele chega diante de Pedro diz, não precisa lavar o meu pé. Jesus diz assim: precisa, e se você não dá o teu pé para lavar, você não tem parte comigo. Dá aqui o seu pé, vou lavar o seu pé. Jesus chega em Judas e diz: você é o traidor, eu vou cortar o seu pé fora, eu não vou lavar ele. É assim que muitas vezes nós fazemos. Mas Jesus lavou os pés, mesmo sabendo que aquele homem haveria de traí-lo daqui a pouquinho. Isso é amar sem reservas. Entende que muitas vezes nós estamos selecionando as pessoas que merecem o nosso amor. Vamos lavar então os pés das pessoas. Mas você não. Lembra aquele dia, lembra aquela situação? Não fui com a cara daquele, então eu não lavo o pé dele. E nós estamos selecionando as pessoas que merecem o nosso amor. Amar é amar sem reservas. Amar como Jesus amou é amar sem reservas. Quando ele chega no traidor, ele lava o pé do traidor. Quando ele chega naquele que diz que não é para lavar, ele diz: é para lavar. É sem reservas. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não é um pedacinho, reserva um pouquinho. É de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. É amar por inteiro, é amar sem reservas. Nós vemos as pessoas dizendo: eu quero me envolver, eu quero ajudar, eu quero me envolver com esta causa, mas aí, o meu filho dormiu, não vou na igreja hoje. Eu tenho filhos, como é que eu vou? Filhos é a maior desculpa que existe. Como é que eu vou fazer a classe, primeiros passos, no dia à noite aí que é feita a classe? Se eu tenho que cuidar dos meus filhos, ou se eu tenho isso, se eu tenho aquilo para fazer. E nós vamos colocando algumas desculpas, digamos assim, para não nos envolver. E nós estamos amando com reservas. Meu irmão, coloque esse texto lá na sua casa, na sua geladeira, lá no banheiro, quando você acorda, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Amar a Deus e amar as pessoas sem reservas. Então, amor a Deus, amar as pessoas como Jesus me amou, é amar sendo servo e é amar sem reservas. Eu quero concluir essa mensagem. Gostaria de convidar a equipe de louvor, por gentileza. Lembrando que 2015 ou 2014, se eu não me engano, um desses 2 anos recentes, o mundo perdeu 2 personalidades bem distintas uma da outra. E eles morreram no mesmo mês. Um era Nelson Mandela. O outro se chamava Paul Walker. Eu acredito que todos já ouviram falar nesses nomes. Se você nunca ouviu o nome do Paul, pelo menos quando ele morreu, você ouviu o nome dele.
porque repercutiu no mundo inteiro. E nós vemos aqui 2 homens e 2 histórias, 2 trajetórias, 2 personalidades distintas. Mas o que vem na sua mente? Do que você lembra quando você lembra de Nelson Mandela? Não quero discutir o pensamento dele, a crença, a religião, nada disso. Mas eu lembro de um homem que ficou 30 anos em uma prisão. Não porque ele gostava de ficar lá, mas porque ele tinha uma causa maior. Um homem que lutou contra a AIDS, contra o preconceito racial e tantas outras coisas. Dedicou a sua vida inteira a uma causa maior. E quando ele morreu, o velório dele, o enterro, foi um evento de parar a cidade. Mas quando eu me lembro de Paul Walker, e eu sei que ele teve um trabalho social também, mas ele não viveu por uma causa. E talvez aqui as pessoas nem saibam que ele tinha um trabalho social. Mas eu me lembro de um belo homem, que gostava de velocidade, que tinha um carrão, tinha um cachorro, tinha uma filha, era separado da esposa e morreu. E acabou. E nós precisamos escolher que tipo de vida nós vamos viver. Se nós vamos entrar nesse sistema humanista, nesse sistema que nos convida a entrar numa vida de competitividade, buscar querer ser o maior, ou se nós vamos decidir hoje, escolher, viver por uma causa maior. E não existe causa maior do que levar o amor de Deus àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Eu quero neste momento levar você a uma reflexão da sua vida hoje, de como você tem vivido os seus dias, de como você tem escrito a sua história. Como é o seu dia a dia? Em qual dos 2 quadros? Com qual dos 2 homens? Com qual dos 2 pensamentos, das 2 mentalidades você hoje se enquadra, você se encaixa melhor? A primeira coisa que eu quero convidar você a fazer hoje, e que é o Espírito Santo nos levando, é nos arrependermos do orgulho que nos impede de dobrar os nossos joelhos, pegar uma toalha e lavar os pés das pessoas. Nos arrepender desse sentimento que não nos permite entender e aplicar a lição da humildade de Jesus. Depois eu quero que você faça uma decisão diante de Deus e diante dos homens, escolhendo como vai ser o seu fim, do que as pessoas vão lembrar quando você partir deste mundo. As pessoas não querem saber qual carro você tinha, em que casa você morava. Elas vão se lembrar daquilo que você fez por elas, em como você serviu aqueles que estão ao seu redor. E eu quero encorajar você a não servir apenas, mas ser um servo, a ter um coração humilde e sincero para amar as pessoas, sem esperar receber algo em troca. Ser um servo aonde você for, como diz a camiseta, viver o amor aonde eu for. Que na sua casa você seja um servo, servindo os seus filhos, servindo a sua esposa, servindo o seu marido, no seu trabalho, independente da posição que você ocupa, que você mostre lá naquele lugar que você é cristão, lavando os pés dos discípulos, porque Jesus disse, é assim que as pessoas vão ver que você é meu discípulo, se você amar os outros. Se coloque de pé neste momento, neste sentimento, nesta visão, neste foco de arrependimento e de tomada de decisão.
eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos e faça uma reflexão da sua vida hoje. Nós vamos cantar uma canção neste momento, e nesta canção, você não precisa cantar a letra dela, mas você deve fazer uma oração de arrependimento, dizendo: Senhor, me perdoe por muitas vezes, não lavar os pés das pessoas que estão ao meu redor, inúmeras vezes, não amar aqueles que o Senhor tem trazido para estar ao meu lado, por não servir aos outros. Convido você a levantar as suas mãos. Você que decide hoje mudar o seu estilo de vida e ser um cristão genuíno, um cristão verdadeiro. Levante as suas mãos e diga isso neste momento. Obedecer é reproduzir a vida de Cristo no seu dia a dia, amando as pessoas, servindo a Deus, servindo a igreja. Decida hoje mudar o rumo da sua história. Decida mudar o ritmo. Decida mudar o estilo da sua vida. Renove a sua mente com a palavra de Deus neste momento. Tire da sua mente todo conceito errado, tudo aquilo que se contrapõe ao ensinamento de Cristo. Renove a sua mente, dizendo: eu vou te obedecer sendo servo, eu vou te obedecer amando, eu vou te obedecer servindo sem reservas, amando a todos sem exceção. Senhor, neste momento somos homens e mulheres convictos do Teu amor, motivados, Senhor, a viver uma vida que vale a pena, a uma vida que tem sentido, a viver o amor de Cristo e deixar a luz de Cristo resplandecer em nossas vidas e através das nossas vidas. Receba, Senhor, a oração de entrega de cada irmão aqui nesta noite, de cada irmão, de cada irmã que reconhece, ó Deus, que vive em um sistema, ó Deus, errado, que vive em um sistema que se contrapõe ao cristianismo genuíno. E nós hoje juntos nos entregamos para viver a nova vida, amando as pessoas, servindo a Deus, servindo os irmãos, servindo a igreja. Aplauda, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te louvamos e nos entregamos para ser os teus servos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.